As pessoas estão sempre perguntando o que é constelação familiar sistêmica? É religião? É uma seita? O que é? Eu venho aqui tirar essa dúvida. A constelação familiar sistêmica é uma técnica cientificamente comprovada, sim, que vem ajudando milhares de pessoas, que as pessoas estão falando, estão comentando, estão aí nas redes sociais, inclusive eu venho falando constantemente. Então, a constelação familiar sistêmica, ela traz abordagens do nosso sistema familiar. Ela vem para como se fosse dar um zoom nos relacionamentos, na história da sua família, no seu contexto, que de repente você está num momento e você fala assim, nossa, eu tenho percebido que eu venho repetindo atitudes e comportamentos que eu não queria e que eu julguei um dia. Eu julguei nos meus pais, eu julguei nos meus avós, nos meus familiares. E isso é mais forte do que eu. Quando eu percebo, eu estou repetindo isso. E repito padrões, comportamentos e atitudes dos meus antepassados, sim. E a constelação familiar sistêmica, ela traz uma abordagem de uma forma suave, mas incisiva. Ela vai ao ponto, à raiz daquela dor, daquele trauma, daquele padrão, daquela atitude, comportamento que você vem repetindo, que seus antepassados vieram e que não tinham consciência e que hoje traz dor para nós, traz dores para os nossos filhos. Então eu, quanto mãe, eu não quero que meus filhos tragam essas dores, esses traumas dos meus avós, dos meus pais e meus. Por quê? Chega! Não começou em mim, mas pode terminar sim em mim. Quando eu me disponho a olhar, quando eu me disponho a curar. Gente, é cura. Então a constelação familiar sistêmica, ela te dá uma possibilidade de você curar uma maldição, uma coisa que está há anos no padrão da sua família e que você às vezes nem sabia e que hoje você repete. Eu tenho uma história da minha família, que eu não entendia, sabe? Por muito tempo eu pensava, eu disse, nossa, o que vem acontecendo? Até que um dia eu tomei consciência, né? E fui a fundo. Mas por que essa curiosidade, sabe, essa vontade minha? Para começar essa história, há uns 15 anos atrás, quando nós perdemos meu irmão de forma trágica num acidente, que ele foi assassinado, 26 anos tem isso. E há uns 15 anos eu tive a oportunidade de fazer uma constelação com uma irmã, uma freira. Mas a constelação não tem nada a ver com religião. Mas essa freira, ela tinha esse curso, essa formação que ajudava as pessoas. E eu fui ajudada naquele momento, porque depois de tantos anos, os meus pais estavam deprimidos por causa da perda do meu irmão. E naquela constelação eu pude fazer os movimentos que me ajudaram a clarear, para que eu entendesse aquilo ali e que as coisas fossem se reorganizando na minha família. E logo depois de um tempo, aconteceu algo que esse meu irmão que tinha falecido, ele morreu e depois apareceu agora uns 8 anos, 10 anos, uns filhos dele que queriam ser reconhecidos. E eu fui chamada naquele momento para estar naquele momento difícil onde a minha família não conseguia. E quando eu vim daquele momento, eu parei e pensei, vim chorando e pensando, eu disse, meu Deus, da onde que vem isso? Eu entendendo, eu já era consteladora, e aí eu pensei, eu disse, da onde que vem essas questões? E aí eu cheguei com a minha mãe e perguntei, maninha, o
quem dos nossos antepassados teve filhos fora do casamento e que não foram reconhecidos, que foram excluídos? Porque hoje, a gente vendo que meu irmão morreu, ele não sabia ou se sabia. O que aconteceu? Porque isso é repetição de um padrão. A constelação fala sobre isso. E aí a minha mãe falou: ah, minha filha, papai teve filha fora do casamento. E eu disse: mãe, até hoje eu não sabia da existência. E aí naquele momento caiu a ficha. Meus irmãos estavam repetindo padrões e comportamentos. E aí você pode estar me perguntando: e aí, Jane, o que a gente faz com isso? Eu não tenho como mudar o passado, mas eu tenho como mudar o meu presente e o meu futuro, para que os meus filhos não venham repetir esses comportamentos, esses padrões que estavam excluídos, que ninguém queria ver, que ninguém falava, que estava debaixo do tapete, que a gente não sabia, mas que a família reproduzia. É isso que acontece. Eu sei que é doloroso, a gente não quer falar, é fácil falar para mim, eu me emociono quando eu falo nessas questões, porque são dolorosas, sabe? Porque esses sobrinhos que foram rejeitados, que foram excluídos, eles sofreram. E aí eu fui percebendo que outros irmãos meus também tinham essa questão de ter filhos e não cuidar dos filhos. E aí isso, sabe, era uma exclusão, é uma maldição que a gente carrega e que causa dor e que causa sofrimento para todo o sistema. Não só para ele que fez isso, mas para mim, para os meus filhos, para nossas famílias, porque isso vai continuando. E aí, depois de saber disso, teve alguns que vieram fazer constelações. Aí eu tenho uma sobrinha em especial que ela tinha sido de outro irmão e que o pai dela não criou. E ela tinha mágoa, ressentimento, ela não aceitava o pai, que era meu irmão. E eu falei para ela: olha, eu estou aqui para te apoiar. Se você quiser um dia fazer uma constelação, eu vou te apoiar. Porque eu entendi que, de alguma forma, eu não podia insistir, mas eu podia fazer por mim. E eu fazendo por mim, eu já estaria ajudando o meu sistema familiar também. E depois de uns 4 anos, ela veio fazer a constelação dela. E aí, depois disso, ela conseguiu acolher o pai dela, ela entendeu a história dela. E para ela, já estava causando problemas para ela na prosperidade, no trabalho, na saúde dela, porque ela não aceitava aquele pai. E quando agora ela começou a aceitar, ela começou a entender que foi do jeito que foi, que aquela história, que foi visto o movimento como foi, sabe? Ela entendeu, ela falou: nossa, eu não sabia que era assim. E eu julgava, e eu condenava, e agora eu entendo e aceito. Fácil vocês acham que são? Não. Ela já constelou várias vezes, ela está fazendo exercício sistêmico e acolhendo. Mas uma coisa que foi um bem precioso para ela, que ela disse: tia, obrigada. Porque hoje eu consigo olhar para o meu pai, eu consigo ver no meu pai, eu consigo aceitar como pai e agradeço isso, porque isso me libertou, me tirou uma mágoa, um ressentimento que eu tinha e que eu não sabia como, e que a constelação familiar, ela faz isso. Então hoje abri aqui, né, sobre Jane, o que é constelação. Gente, eu entendi que eu não fui para essa formação à toa, que eu tinha muitas coisas a curar em mim, na minha família, nos meus, e cada dia mais eu venho porque eu vejo resultado dentro da minha casa, no meu sistema familiar. E como não, essa constelação não é algo divino, é algo de Deus. Não é de religião e nem seita nenhuma. É uma técnica científica comprovada e que dá resultado. Mas você precisa entender e saber com quem você vai fazer. Você tem que procurar um profissional qualificado, alguém que vai poder te ajudar, que não vai inventar coisas e ser um açougueiro por aí, sabe? Alguém que vai colocar coisas na tua cabeça, te trazer traumas. Não. A constelação, ela vem de uma forma leve, não precisa ter medo. Quando a gente vai olhar,
A gente vai com suavidade, com amor, pondo amor em tudo na constelação. Porque é uma técnica linda que pode apoiar você, como apoiou a mim, como vem apoiando a minha família. Ela pode sim. Sabe, você que está com relacionamento por um fio, não deixa as coisas desandarem. Existem coisas que você vai repetindo e que você nem sabe. Existem situações, padrões, sabe? Até o jeito de você falar com seus filhos, às vezes você está reproduzindo um jeito de ser de um antepassado seu, dos seus pais, sabe? Que às vezes não é você, mas os seus pais julgaram dos pais dele. A gente olhando a história, a gente vê como foi, né? Quantos pais de família deixaram suas famílias para vir para o Brasil. E assim foi construída a nossa história, quem nós somos. Então a gente tem muitas marcas, muitas cicatrizes que a gente precisa sim olhar com muito amor, olhar com muito carinho. E se você que está me ouvindo percebe que no seu sistema familiar, né, existe muitos traumas, muitas dores e que você, sem perceber, agora que você está me ouvindo, você vai olhar e perceber o que você reproduz, o que você repete, o que você percebe que você traz e que você não dá conta e que você vem repetindo. E isso pode acabar. Não começou em mim, mas pode acabar aqui, agora. Não precisa os meus filhos passarem o que meus irmãos, meus pais, meus avós passaram, o que eu passei, o que eu estou passando. Eu posso me libertar hoje, libertar meus filhos para que eles não venham repetir padrões, que seja leve para eles, porque eu já paguei o preço, os meus antepassados já pagaram o preço e eles não precisam mais. Então, se você quiser saber mais, quiser compreender, vem olhar, vem fazer uma constelação e se libertar de coisas que não é mais para você carregar. Você pode seguir uma vida mais leve, mais feliz. Ai, Jane, a única constelação é o suficiente? Pode ser e pode não ser. Você talvez tenha, hoje faz uma constelação e essa constelação é o suficiente para você entender o que você está passando agora. E depois de um tempo você vê que você tem outros desafios e você olha de novo e aí você entende e você deixa, porque nós somos seres complexos, nós somos seres humanos e só por ser seres humanos nós já temos complexidades e desafios que a cada dia pode ser algo novo e que a constelação ela tem esse poder de nos clarear, de abrir nossos olhos, da gente se enxergar como eu estou fazendo, como eu estou agindo, como é que eu estou reagindo. Ela te traz a consciência ali instantaneamente que você fala, nossa, é verdade. Eu estava agindo desse jeito, mas parece que eu estava cega e eu não percebi. E ela vai te dar clareza e você, depois da constelação, você vai tendo insight, você vai falar, nossa, isso não vou fazer mais assim, porque eu estava fazendo assim e eu estava fazendo inconsciente, já era automático. Vocês entendem o que é automático? É igual quando a gente vai aprender a dirigir. Para aprender a dirigir, a gente vai com todo cuidado, né? Olhando a marcha para passar, o pé, e aí você vai, tudo existe uma regra, até você criar um hábito. Depois ele passa a ser automático e você não vai mais ficar olhando o pé, a mão, é rápido, você não sabe mais como é, nem olhar, você já sabe que aquilo ali é daquele jeito e virou automático, você faz instantaneamente. É a mesma coisa. Às vezes a gente está fazendo coisas, atitudes, padrões, comportamentos que já virou automático e a gente não tem consciência. E quando a gente vai constelar, quando a gente vai trazer isso, a gente fala, meu Deus, eu não estava tendo consciência, eu não estava enxergando com clareza que eu estava agindo desse jeito. E aí a constelação, ela te dá essa possibilidade de você acordar e você falar, agora eu sei. E agora eu percebo que essa atitude que eu estava fazendo estava me fazendo mal.
estava me causando dor para os meus familiares, para os meus filhos, que é o que a gente mais preza. E quando a gente olha, a gente fala, não quero mais isso. Chega, eu não preciso mais. E não é olhando e julgando ninguém lá atrás do que eles fizeram, porque foi o jeito que eles fizeram, que eles encontraram para sobreviver, gente. Para sobreviver, para você não morrer, para eu não morrer. Então assim foi. Mas agora não precisa mais, a gente não vive mais no tempo das cavernas. A gente vive hoje no tempo que é moderno, que graças a Deus essas redes sociais, ela traz informação para que a gente não carrega mais aquele fardo, aquele peso que não precisa. Eles já carregaram, eles já pagaram esse preço. E pra gente pode ser mais leve, sim. E se você quiser que a sua vida seja um pouco mais leve, que você perceba e que você pegue toda a sua força que você trouxe deles e diga assim, eu venho com essa força, mas eu posso sim um pouquinho, de forma mais leve, fazer do meu jeito, com as minhas escolhas. Se você se interessou, então vem comigo, vem nessa experiência que você vai ver. Você será outra depois de uma constelação.